A mensagem que veio ao meu coração para compartilhar nessa manhã, ela tem um título. Na verdade, eu enquanto pensava num título, eu pensei em um, depois eu pensei em outro. Eu escrevi 3 títulos para um mesmo sermão, aí você escolhe aí o que você prefere. Mas eu coloquei O Homem de Olhos Fechados, depois eu pensei em O Profeta Sem Visão, O Vidente que Não Viu. Você escolhe, mas todos têm o mesmo objetivo e eles estão alicerçados aí num texto do livro de Números. Você pode abrir a sua Bíblia lá. E nós iremos falar um pouco a respeito de um personagem que está escrito aí, descrito no livro de Números. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero contar um episódio de algo que aconteceu na minha infância. Eu sou do interior da Bahia, uma cidadezinha pequenininha chamada Cândido Sales. E na minha cidade era muito comum, vez ou outra, da energia de toda a cidade parar de funcionar. E todos ficávamos no escuro, e meu pai aproveitava essa oportunidade para fazer uma brincadeira conosco. Somos 3 irmãos, 3 filhos. Todas as vezes que a luz apagava, a gente já se espalhava pela casa, pelos cômodos, para nos escondermos, porque o meu pai ele ia se colocar no papel de bicho-papão e ia atrás dos seus filhos. E aí um ia para debaixo da cama, outro para trás da porta, e ficávamos todos escondidos, com medo, temerosos ali para saber se meu pai iria encontrar ou não. E todas as vezes a brincadeira acabava quando meu pai me encontrava, porque a pressão era tão grande do bicho-papão, não sabia se era meu pai, se era o bicho-papão, e aí eu ficava tão tenso que eu urinava nas calças. Toda vez era eu que terminava com a brincadeira, e meu pai, pessoal, pode sair dos lugares, o Éder de novo. E eu ficava muito tenso porque eu não conseguia visualizar o que estava diante dos meus olhos. A gente estava ali no escuro, eu achando que realmente o personagem se transformava. Eu não sei porquê, todas as vezes era a mesma coisa, mas eu sempre ficava muito tenso porque eu não conseguia enxergar aquilo que estava diante de mim. E o personagem que eu quero compartilhar com vocês, ele tem uma similaridade com a minha história. Ele não urinava nas calças, Pelo menos eu acho que não. Mas é de uma pessoa que não tinha deficiência visual, nem tampouco estava num lugar sem a claridade, como no meu caso, nas minhas brincadeiras. Mas apesar de tudo isso, ele não conseguia enxergar. Alguém já deduz de que personagem eu estou falando? Alguém? Um profeta que não consegue ver aquilo que está diante dos seus olhos? Se você está na dúvida, eu quero então que você encontre no capítulo 22 de Números. Ontem eu estava pensando, vou lançar um desafio para as crianças. Eu lembro de um líder de desbravadores que tinha na minha igreja. Toda semana ele falava que se eu escrevesse num papelzinho as palavras que o pregador mais repetisse, ele depois iria me dar um prêmio. Era um pastel, eu ficava feliz da vida. Todo domingo eu tinha um pastel sagrado. Se as crianças que estão aqui comigo toparem o desafio de escreverem as palavras mais repetidas, é bom que eu já até visualizo aí o que está acontecendo na minha fala, eu vou dar um prêmio para você. Então, crianças que quiserem participar, escrevam, seja no celular ou num papelzinho, depois eu quero ver. E se você prestar atenção, escrever, e é uma forma de você estar aí atento comigo, eu vou dar um presente para vocês depois. Eu ainda não sei qual vai ser o presente, mas eu darei. Muito bem. Números, capítulo 22. Bíblias abertas. Eu quero te convidar a fechar. Pronto. Para falarmos mais uma vez com o nosso Deus. Querido Pai, é muito bom estarmos na Tua presença. É muito bom estarmos na Tua casa. E nós estamos aqui todos com o objetivo de Te adorar. E o meu desejo é que nesta manhã o Senhor me use apenas como um porta-voz em Tuas mãos. Nós queremos ouvir somente a Tua voz. Nós queremos que a Tua palavra alcance os nossos corações. Então, por favor, Pai, fale através de mim. Não permita que as minhas imperfeições sejam um obstáculo no veículo da comunicação neste momento. Então, por favor, esteja no centro deste momento e que todos estejam atentos a Ti. É o que nós te pedimos, por Jesus. Amém.
Muito bem. Números, capítulo 22, já descobriram qual é o personagem? Ou ainda não? Balaão. Muito bem. Esse é o personagem principal na mensagem dessa manhã. E aqui nós vemos no contexto, no primeiro capítulo dessa narrativa, no capítulo 22, menciona a continuação de uma trajetória que o povo de Israel estava tendo, em peregrinação, em guerras, com o objetivo de chegar na terra prometida. Esse era o objetivo final do povo de Israel, chegarem em Canaã. E para isso, eles precisavam tomar as terras que um dia foram deles, aquilo que já havia sido prometido por Deus para cada um deles. Só que depois de uma vitória que eles têm com o povo de Og, rei de Bazã, agora Balaque, que é o rei dos Moabitas, ele vê aquela cena e ele teme. E eu quero que você observe isso comigo, a partir do verso 2, que diz: Ora, Balaque, filho de Zipó, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque ele era muito numeroso, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. O temor do rei de Moabe para com o povo de Israel, que estava acampado ali, próximo a eles, eles tinham consciência de que o próximo povo que eles iriam guerrear seria a sua nação. O rei deles, Balaque, ele agora tem medo. E é interessante observar que o significado do nome Balaque é assolador, devastador. E ele de fato tinha essa fama de guerrear e vencer muitas batalhas. Mas agora, diante de uma nação repleta que está diante do seu povo, da sua cidade, ele tem medo. Ele tem muito medo, e isso me faz associar com outro personagem que também teme o povo de Israel pelo seu número grandioso: Faraó. Em Êxodo, no capítulo 1, no verso 9, Faraó também tem medo quando observa que o povo de Israel tem crescido cada vez mais assustadoramente. E semelhante também a Faraó, ele tem uma atitude, ele toma uma decisão. Ele observa que os moabitas, eles não ousariam arriscar contra esse povo um ataque com ferramentas humanas. O recurso às armas, e Ellen White descreve isso em Patriarcas e Profetas, o recurso às armas seria inútil em vista das forças sobrenaturais que operavam em seu favor. Um rei pagão passou a conhecer a fama do Deus deste povo que está chegando até eles, e ele percebe que seria inútil os seus esforços, seriam inúteis as suas armas meramente humanas contra aquele povo, porque ele sabia que existiam forças sobrenaturais atuando através daquele povo. E é interessante observarmos nesse primeiro ponto, como que nós aprendemos com pagãos. Jonas, no momento ali que ele está no barco, ele aprende com os pagãos que eles deveriam temer a Deus. Aqui da mesma forma, Balaque, ele já conhece o poder de Deus, diferente do profeta que nós iremos analisar mais à frente. Ele conhecia que, diante do Deus a quem esse povo servia, seria inviável utilizar das suas ferramentas meramente humanas, porque sem a direção divina, os nossos esforços humanos são inúteis. E assim, eles seguiram o exemplo de Faraó e foram atrás da feitiçaria, para tentar combater esse povo. Então Balaque, ele pensa que se ele fosse até um profeta conhecido na região, e ele já estava conhecido nacionalmente, Balaão, que um dia foi um homem bom, que um dia foi um profeta de Deus, mas havia se desviado pela cobiça em seu coração, ele agora continua se dizendo ser um profeta de Deus, um vidente naquela região. E agora Balaque pensa, meramente humanamente falando, eu não vou conseguir resolver, vamos atrás desse profeta. Se esse profeta conseguir solucionar o nosso problema lançando uma maldição, nós conseguiremos vencer. E é essa a estratégia. Ele envia os seus mensageiros numa longa viagem. O comentário bíblico adventista destaca que possivelmente essa viagem tenha sido de 650 quilômetros. Uma média de 2 semanas andando, todos os dias até chegar até aquele personagem. E no verso 6, é dito que a fala do povo a encontrar com Balaão era: o povo que saiu do Egito
cobriu a face da terra. E isso você consegue acompanhar comigo no verso 5 e 6. Venha agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim possa eu combatê-lo e expulsá-lo da terra, pois eu bem sei, a quem você amaldiçoar, este será amaldiçoado, e aquele que você abençoar, este será abençoado. Você percebe uma similaridade também com outro personagem, que ouve essas mesmas palavras? O povo que você abençoar será abençoado, aquele que você amaldiçoar também será amaldiçoado. Conseguem se lembrar? Abraão. Abraão, da mesma forma, em Gênesis 12, verso 3, recebe também as mesmas palavras, agora do próprio Deus, de que todas as pessoas com que ele tivesse contato e abençoasse, essas pessoas seriam benditas. E quando Balaque sugere essa proposta para Balaão, o que Balaque não sabia é que este pedido ele ia contra a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que todas essas pessoas, esse grande contingente de pessoas que formavam o povo de Israel, era cumprimento das bênçãos de Deus. Balaão ele não poderia ir contra aquilo que Deus já havia abençoado. Era impossível Balaão amaldiçoar aquilo que Deus já havia abençoado. É comum às vezes a gente ouvir das pessoas com medo de receberem alguma maldição de alguém, alguma praga. Isso é impossível diante das pessoas que estão abençoadas por Deus. Deus ele faz um escudo diante do seu povo. E é muito interessante observarmos que o povo de Deus não está sabendo de nada que está acontecendo, mas a proteção de Deus está diante deles todo o tempo. Enquanto eles são fiéis a Deus, tementes a Deus, nada os assolará. O ponto enfático, e Robert Alter enfatiza isso, um ponto enfático da história é que só Deus é quem controla o destino do humano. E o homem não tem poder independente para impor maldições ou bênçãos contra o seu povo. E eu não estou falando aqui de predestinação, muito pelo contrário, porque nós vamos ver no desenrolar dessa história que Deus permite que as coisas aconteçam, mas nada disso foge do seu controle. E aqui a gente percebe que Balaão recebe esse convite, essa proposta. Nós sabemos também que esses mensageiros, eles vêm rodeados aqui de muitos presentes. E aí Balaão pensa, eu sei que esse povo é abençoado por Deus. Eu conheço o Deus deles. Eu já o servi por muito tempo. Mas ele olha para todos aqueles presentes que são sugeridos e oferecidos a ele, e ele pensa, eu preciso tomar posse disso. Custe o que custar, eu preciso receber esses presentes. E aí ele vai e fala para o povo, esperem um pouco que eu vou ver se Deus ele me permite ir amaldiçoar o seu próprio povo. Olha a ideia de Balaão, qual é a lógica? Nós percebemos que os seus olhos já estão fechados, obscurecidos, simplesmente por amor à cobiça, ao dinheiro, aos presentes, à ganância. E aí quando Balaão vai até Deus, a pergunta que Deus faz no verso 9 é, quem são esses homens que estão contigo? Quem são essas pessoas que estão com você? Deus ele usa de perguntas, assim como Jesus também, para fazer com que nós reflitamos. Esse foi um método utilizado no Gênesis, Adão e Eva, onde vocês estão? Mais à frente com Caim ele pergunta, onde está o teu irmão? Sempre fazendo com que nós reflitamos sobre aquilo que nós estamos fazendo. O objetivo de Deus através dessa pergunta era de fazer com que Balaão caísse em si, de perceber que ele não deveria estar se aliando a esse tipo de povo, essas pessoas que eram pagãs. Deus ele sabia que eles não deveriam estar aliados a Balaão, mas Balaão insiste. E ele fala, não, e ele suprime ali algumas informações, né? Quando a gente quer perguntar alguma coisa para a mãe, pedir alguma coisa para a mãe, a gente às vezes só fala o que a gente quer, que ela saiba, omitindo algumas informações que são necessárias, e é isso que Balaão faz. Ele fala, não, Senhor, são algumas pessoas que vieram só para fazer um serviço ali, só amaldiçoar aquele povo ali. E a resposta de Deus, obviamente, no verso 12 é, não. Você não vai com esse povo para amaldiçoá-los, porque este povo é abençoado. Esse povo é bendito. Sobre este povo ninguém vai tocar.
o meu escudo está sobre ele, as minhas asas estão cobrindo este povo, ninguém irá tocá-los. E aí Balaão, triste, vai até o povo novamente, aos mensageiros, e fala: infelizmente, eu não vou poder ir. E novamente ele suprime. Ele só fala que Deus não o permitiu que fosse com aquelas pessoas. Não disse, não mencionou que aquelas pessoas eram abençoadas e não era possível amaldiçoá-los. E as pessoas vão embora. Só que Balaão, ele continua alimentando aquilo em seu coração. Ele fica triste por não ter recebido todos aqueles presentes que estavam diante dele. E aí aquele povo volta novamente. E agora um convite mais ousado no verso 15 é feito. E agora, com pessoas mais honrosas do que os primeiros, um maior número, com mais presentes, voltam novamente a Balaão. E aqui a gente percebe como que Satanás ele trabalha. As estratégias dele nunca param apenas em uma. Ele sempre vai tentar 1, 2, 3 vezes até nos vencer. E é isso que ele faz com Balaão. Na segunda tentativa, eles voltam novamente pedindo que Balaão vá até aquelas pessoas e fala: nós iremos te honrar grandemente, se você fizer aquilo que nós dissermos. E aí ele novamente volta até Deus, até os mensageiros, e fala: segura aí mais um pouquinho. No verso 19, espera só mais um pouco, porque eu vou falar com Deus, vai que ele mudou de ideia, vai que agora ele aceita, espera aí só mais um pouco. E aí no verso 19 ele fala: para que eu saiba o que o Senhor vai me dizer, eu vou até ele, espere mais um pouco. E eles dormem ali novamente. E a pergunta é: por que Balaão imaginou que o Senhor mudaria de ideia? Ou a gente pode fazer uma outra pergunta: por que Balaão esperava que o Senhor mudasse de ideia? A resposta a essa pergunta é muito básica. Quando nós estamos movidos pelos nossos desejos, pelos nossos anseios, a gente tenta de todas as formas mudar o assim diz o Senhor. Balaão, ele agora estava movido àquela proposta tentadora. Da mesma forma, Satanás, ele tenta nos mostrar que o mundo lá fora é mais interessante, que mudar aquilo que Deus já disse pode ser uma vantagem, pode ser benéfico, assim como ele fez lá no Éden. Ele tenta de diversas formas nos derrubar. E quantas vezes já me aconteceu de no aconselhamento pastoral, alguém chegar até mim e falar: pastor, me tira uma dúvida. E a pessoa faz uma pergunta de algo que já está óbvio, já está escrito na Bíblia, apenas para ver se o pastor pode sancionar aquele pecado, para abrir uma brechinha para que aquela pessoa possa fazer aquilo que é errado. Mas a Bíblia já disse lá atrás: não é possível. Deus já disse que não. Mas as pessoas tentam, de uma forma ou de outra, diminuindo o pecado, diminuindo a intensidade dos efeitos daquilo. E as pessoas tentam confessar: pastor, apareceu um rapaz na minha vida, ele é incrível, pastor. Ele lava, ele cozinha, ele é educado, é carinhoso, só tem uma coisinha: ele não é cristão, ele não está muito se importando com essas coisas de Bíblia, de céu, é só esse detalhe, mas o resto é tudo perfeito. Para que está me perguntando? Algo que já está dito inúmeras vezes na Bíblia, não. Mas a gente começa a relativizar, a abrir concessões. Mas esse ambiente secular, essa diversão secular, qual o problema nisso? Pastor, é porque a música não tem nada a ver, não essa comida, não essas amizades, e a gente vai abrindo concessões, e tentando permitir aquilo que Deus nunca permitiu. E hoje, infelizmente, tantas coisas têm se tornado cada vez mais comuns. É a desonestidade no trabalho. Algumas regras estabelecidas de até onde você pode ir, até onde você pode fazer, e a gente abre uma concessãozinha aqui e ali. Nos relacionamentos amorosos entre homem e mulher, e não tem problema, isso é coisa antiga. Um novo casamento, não, a minha esposa, meu marido não presta, é porque a outra pessoa vai ser melhor. E a gente sempre vai tentando abrir brechas naquilo que Deus já disse não. E Ellen White, ela fala a respeito disso. Ela menciona que hoje em dia está cada vez mais comum pessoas que acham na Bíblia claramente posto diante deles aquilo que devem fazer,
mas porque tais evidências são contrárias aos seus desejos, são contrárias às suas inclinações, frequentemente as põem de lado e ousam ir a Deus para saber o seu dever. Já está claro, a Bíblia já disse o que deve ser feito, o Espírito de profecia já nos abriu os olhos para aquilo, mas aí a gente vai até Deus, ousando saber dele aquilo que devemos fazer. E ela continua, ele muitas vezes permite que tais pessoas sigam os seus desejos e sofram o resultado dos mesmos. E ela continua falando, quando alguém vê claramente o seu dever, não tome a liberdade de ir a Deus com oração, para que possa ser dispensado de o cumprir. Antes, nós devemos, com espírito humilde e submisso, rogar força, sabedoria divinas, para satisfazer as exigências desse dever. Não gaste o seu tempo indo a Deus, orando 1, 2, 3, 4, 5 vezes, por algo que ele já disse não. Balaão estava insistindo em algo que Deus já havia dito, não, esse povo é abençoado por mim, você não vai ter êxito na sua missão. E ele insiste 1 vez, 2 vezes, porque ele está cego. Ele é um profeta que não vê, é um vidente que não está conseguindo visualizar aquilo que está diante dele, porque ele agora está cego pelo pecado. Naquele caminho que Balaão se coloca, ele acha que aquele é o caminho correto, e ele insiste naquilo. E eu me lembro de um provérbio, capítulo 14, verso 12, que diz, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas ao cabo dá em caminho de morte. Por que tentar seguir o seu coração? Por que tentar seguir a sua intuição? O nosso coração é enganoso, Deus é quem nos direciona pelo caminho correto, porque muitas vezes a gente pensa que aquilo é direito, mas nos leva à morte. E a história, vocês conhecem, Deus permite que ele vá, mas ele fala com uma condição, você apenas dirá aquilo que eu disser, verso 20, apenas o que eu disser é o que você poderá falar. E aí, Balaão, feliz da vida, ele coloca as suas coisas ali em cima do jumentinho e começa a sua viagem. Ironicamente, Balaão aqui é retratado como alguém que tem ouvidos abertos, porém os olhos fechados. Nós associamos profetas àqueles que têm visões, porém Balaão tem os seus olhos fechados pela cobiça e ganância. No dicionário, algumas definições para essas palavras, elas são bem similares. E algumas delas são desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens, materiais, glórias. A cobiça e a ganância, elas estão baseadas em sentimentos que são imoderados, desmedidos. É como se entorpecesse a nossa mente para aquilo que nós tanto desejamos. E esses ídolos passam a ser acariciados em nosso coração, para entorpecer a nossa mente e nos escravizar diante dos nossos desejos. Eu me lembro de um livro de Timothy Keller, com o título Deuses Falsos. E ele menciona a quantidade de coisas que nós colocamos como deuses em nossas vidas, fazendo com que o nosso Deus seja substituído do centro. Seja dinheiro, seja poder, seja uma posição social, enfim, são várias as possibilidades, uma pessoa, um amor, tudo isso pode ser substituído, se tornando um Deus falso. E nós vemos em vários exemplos hoje na mídia, de pessoas que sonham em ter, em poder, em possuir, e são infelizes, porque essa busca, ela é incessante, e ela nunca consegue saciar. A cobiça nos leva a amar a injustiça, e infelizmente, este amor desenfreado, esse desejo desmedido, ele pode nos levar a fechar os nossos olhos, para perceber que em nossa ânsia por ter, nós estamos perdendo amigos, família, e até mesmo a nossa salvação. Nós temos exemplos extremos na sociedade de pessoas que tentaram matar e mataram os seus pais por dinheiro, de matar o seu cônjuge por dinheiro, mas a gente não precisa se referir apenas ao dinheiro nesse tópico. Tantas outras coisas podem nos afastar de Deus e dos nossos amigos. A gente não quer ouvir conselhos de pessoas que nos amam, porque a gente está carregado pelos nossos desejos cegos.
E o apóstolo Pedro, ele diz que Balaão amou o prêmio da injustiça, em 2 Pedro 2,15. O pecado da cobiça, que Deus declara ser idolatria, fizeram um servo de ocasião. E Ellen White diz que, mediante esta única falta, uma só, Satanás obteve inteiro domínio sobre Balaão. É possível que eu e você tenhamos acariciado uma única coisinha, que a gente fala, não, essa daqui é boazinha, me faz bem. Uma única falta pode fazer com que Satanás tenha domínio completo da sua vida. Mas a história continua. E vocês conhecem os episódios repetitivos de Balaão sobre a sua jumentinha. Ele começa aquela viagem e agora o Senhor, o anjo do Senhor, se coloca no seu caminho como um adversário. E nesses episódios, o interessante é que a jumenta é quem vê o anjo, não o profeta. No primeiro episódio, no verso 23, é dito que a jumenta viu o anjo do Senhor na sua frente, tomou a sua espada para matar o próprio Balaão, mas graças à sua jumentinha ele se desvia na primeira vez. E Balaão, indignado com essa atitude da jumentinha, começa a espancar aquele animal. Mais à frente, num segundo momento, novamente, no verso 25, a jumenta vê o anjo do Senhor e ele se encosta contra a parede, o caminho está estreito, ele agora aperta o pé do profeta para que ele não seja morto. E num terceiro episódio, e em cada um deles, a jumentinha é espancada. Mas no terceiro episódio, quando a jumenta vê o anjo do Senhor, no verso 27, agora a jumentinha se deita no chão, porque não tem mais para onde ir. E agora Balaão espanca a jumenta com o seu cajado. Você consegue perceber o que a cobiça pode fazer? Pode nos cegar ao ponto de espancar as pessoas que estão do nosso lado, espancar as pessoas que estão tentando salvar a nossa própria vida. Essa é a atitude de Balaão, de espancar a sua jumentinha, simplesmente por ela estar salvando. Sabe por que Deus permitiu que Balaão fosse naquele caminho? Porque ele já estava resolvido em seu coração diante daquilo. Ele não procurou fazer a vontade de Deus, mas escolheu o seu próprio caminho. 3 vezes a jumenta vê Balaão. 3 vezes a jumenta de Balaão vê aquilo que o profeta não vê. E algumas incoerências nessa passagem. O animal é porta-voz de Deus no lugar do profeta. O vidente, ele não vê. O pagão que conhece mais do poder de Deus do que o próprio profeta. E agora, se Balaão tivesse uma espada, ele mataria a jumenta que o salvou da espada do Senhor. E agora começa um diálogo absurdo. No verso 28, é dito que o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que te fiz eu, para que você me espancasse já 3 vezes? E Balaão agora responde à jumenta de forma natural, como se fosse algo corriqueiro. E ele começa: se eu tivesse uma espada na mão, eu te mataria agora. E a jumenta responde: porventura sou eu a sua jumenta, em que toda a sua vida cavalgaste até hoje? Tenho o costume de agir desse jeito? E Balaão continuou o diálogo. Não. Vocês conseguem imaginar essa cena? Ele está tão cego que ele está conversando com o animal responde e ele volta a devolver, e está aqui, batendo papo com o jumento. Ele não está conseguindo ver aquilo que o pecado já ofuscou na sua visão, ele está cego. Quantas e quantas vezes nós estamos cegos diante de algo que está nítido, pessoas que estão tentando nos salvar e a gente não consegue ver. 3 vezes isso acontece. Balaão, em sua ira, ele parece mal perceber o milagre da fala, como se tivesse acostumado a ter diálogos domésticos com a sua mula. E eu me lembro de 2 episódios na Bíblia, apenas, que um animal fala. Primeiro, em Gênesis, a serpente ela fala para a perdição do homem, enquanto que nesse episódio, a jumenta fala para a salvação. Graças a uma jumenta, houve salvação para a vida de Balaão, houve uma segunda oportunidade para que Balaão pudesse sobreviver. E agora Deus abre os olhos de Balaão e ele consegue enxergar o anjo do Senhor. No verso 31, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu. A espada já estava desembainhada.
já estava pronta para acabar com a vida de Balaão de uma vez por todas. E no verso 32 diz, lá no finalzinho: eu saí para ser o teu adversário, o anjo diz, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A palavra hebraica para essa expressão perverso, ela só aparece 2 vezes na Bíblia. E a tradução dela, ela pode nos levar à conclusão de uma pessoa que é imprudente, que é precipitada, e no caso de Balaão, é um personagem que está se precipitando, indo à frente de Deus, à frente da vontade de Deus. Tudo com o objetivo de realizar o seu intento de conquistar o prêmio, amaldiçoando o povo de Deus. Foi necessário Deus abrir os olhos de Balaão para ver o anjo do Senhor, para que ele caísse em si. Queridos, essa mensagem, ela não se trata apenas de cobiça, de ganância, de bens materiais, mas sobre qualquer coisa que esteja se tornando um obstáculo na nossa relação com Deus. Qualquer coisa que esteja substituindo o lugar de Deus em nossas vidas, se torna um Deus. E nós podemos estar cegos diante dessas situações, pelas estratégias que o diabo tem colocado em nossa vida. Mas agora eu quero te levar a um outro cenário, de um personagem que também foi tentado, que também recebeu propostas tentadoras, de um personagem que também subiu numa jumentinha, e também trilhou um caminho, Jesus. Diante de uma multidão que estava o aclamando, mencionando assim como as propostas dos mensageiros para Balaão, que ele se tornaria uma pessoa poderosa, seria honrada por todos. Ele tinha consciência que todas aquelas pessoas depois estariam condenando-o, pendurando-o num madeiro como maldito. Ele tinha consciência do futuro. Mas mesmo em meio a todas as tentações e provações, ele se manteve fiel. Os seus olhos estavam abertos, porque ele permitia ser dominado pelo Espírito em cada momento da sua vida. Diferente de Balaão, ele dá ouvidos ao seu Deus, ao seu Pai, e através da sua vida, ele se torna maldito, para que hoje, eu e você, por meio dele, pudéssemos ter os nossos olhos abertos, para receber as bênçãos que vêm somente dele. Por meio da cruz, eu e você podemos ser libertos do pecado, podemos alcançar a salvação, mas para isso nós precisamos nos afastar de qualquer estratégia do inimigo para nos derrotar. Cristo era a referência. João capítulo 13, no verso 1 diz que ele nos amou e nos amou até o fim. Jesus não permitiu ser levado pelas coisas que o mundo tem nos oferecido. E nós, como povo de Deus, também não podemos sermos levados por essas influências externas. Às vezes a gente se acostuma pela correria do dia a dia, pelos desejos profissionais, pelas preocupações. Não, eu preciso dar uma boa vida para o meu filho, para a minha esposa, para o meu esposo, e a gente se esquece daquilo que é mais importante. E a gente corre o risco de nos vendermos por essas coisas que são triviais. Nós corremos o risco de deixarmos de olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, para nos determos em coisas que são terrenas, que são temporais. Eu não sei qual tem sido o seu objetivo de vida, onde você tem depositado o seu amor, o seu desejo, o que tem feito você trilhar um caminho precipitado. Mas hoje eu quero te convidar para olhar para a cruz. Essa cruz. A cruz que nos traz salvação. A cruz que consegue abrir os nossos olhos para enxergar todas as estratégias que o inimigo tem tentado fazer, nos derrubar, nos desviar do caminho certo. Infelizmente, Balaão, semelhante a Judas, deixou ser levado pelas coisas da terra. Ficou mais preso com a cobiça, com a ganância, com coisas triviais.
e perdeu aquilo que era mais importante, a salvação. Hoje você ainda tem a oportunidade de se despertar para aquilo que é realmente importante, de ouvir os conselhos divinos para o caminho que você deve trilhar. Hoje eu e você ainda temos a oportunidade de, se em algum momento os nossos olhos estiverem fechados, nos despertar do sono, para enxergarmos aquilo que de fato Deus deseja para mim e para você: salvação, bênçãos eternas. A história, o término dessa história é bem trágico. Balaão, ele vai, ele não tem poder sobre as suas palavras, e Deus o apodera para abençoar o seu povo 3 vezes. Mas o seu amor pelo dinheiro foi maior. Indignado por não ter conseguido cumprir a sua missão e ganhar os seus presentes, ele faz com que o seu povo entre em idolatria, entre em uma vida de pecado, porque ele sabe que somente assim Satanás teria posse daquele povo. Da mesma forma, eu e você só conseguimos estar protegidos por Deus se estivermos alicerçados em sua palavra, se seguirmos todos os dias o assim diz o Senhor. As provações, elas são constantes, os desafios estão aí todos os dias, mas somente com Deus nós conseguiremos vencer. Somente com Deus eu e você poderemos ter os nossos olhos abertos. Eu queria que você refletisse sobre a sua vida nesse momento. Eu quero convidar o Robinho. Como eu não sou um pastor Gilson Brito, eu só trouxe uma parte do Quarteto Arautos do Rei para cantar no final do sermão. Mas através dessa música eu quero que você reflita do que realmente importa, de quem você realmente precisa em sua vida, para que os seus olhos estejam abertos para aquilo que Deus tem para você, sempre mais do que você pode imaginar. Deus te use, meu amigo. Às vezes acontecem situações em minha vida que não consigo entender. Quando me perguntam o porquê de estar sofrendo, acho tão difícil responder. Mas quando eu me lembro de tudo que passei e quantas situações eu enfrentei, sei que nunca fui deixado pra lutar sozinho, sempre fui guiado por tua mão. Eu sei que nunca prometeste um fardo leve, que seria fácil caminhar, mas sei que lutas conduzem à vitória, escolho ao teu lado estar. Eu me lembro nessas horas que eu nunca estou sozinho e que eu tenho alguém pra me amparar. Então vou, não tenho medo, tudo posso e tudo vou enfrentar. Sozinho eu sei que nunca poderia, mas se eu confiar em ti eu sei, eu poderei vencer. Eu sei que nunca prometeste um fardo leve, que seria fácil caminhar, mas sei que lutas conduzem à vitória, eu escolho ao teu lado estar.
Eu me lembro nessas horas que eu nunca estou sozinho e que eu tenho alguém pra me amparar. Então vou, não tenho medo, tudo posso e tudo vou enfrentar. Então vou, não tenho medo, tudo posso e tudo vou enfrentar. Amém. Linda música, obrigado, Norminha. Agora é o momento de nós louvarmos. É uma tradição da igreja de termos uma música congregacional no final, sabendo que nós podemos vencer com o nosso Deus. Ele nos concede um presente que é a sua graça, a sua infinita graça. Vamos louvar agora, todos juntos, esse louvor especial. Vamos mais uma vez nos colocar em pé, louvar a Deus de todo o nosso coração, agradecendo por essa maravilhosa graça dele. Infinita graça, número 117, desculpa. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Anseio ter o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Amém. Oremos. Graças te damos, Pai, porque a tua infinita graça nos alcançou. Nós queremos pedir perdão por muitas vezes permitir sermos levados por coisas deste mundo, por muitas vezes os nossos olhos estarem fechados para tantas coisas boas que o Senhor deseja realizar através de nós. Nós queremos te pedir, Pai, que a tua graça cubra as nossas vidas, que o teu Santo Espírito possa guiar os nossos passos e que todos os dias busquemos seguir aquilo que o Senhor já nos revelou através da tua palavra. Por favor, Pai, abençoe o teu povo, para que o inimigo nunca tenha espaço entre nós.
que as nossas vidas estejam blindadas pelos teus anjos todo o tempo, e que juntos possamos estar aos pés do Mestre muito em breve, quando Ele se revelar nas nuvens do céu. Por favor, Pai, clamamos as tuas bênçãos sobre cada um de nós, e que o Senhor seja sempre o primeiro e único em nossas vidas, hoje e sempre. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.